Você tem dificuldade de lidar com o pecado da imoralidade sexual? Eu sei que esse pecado muitas vezes nos afasta de Deus, prejudica o nosso relacionamento com as outras pessoas e é uma afronta até o nosso próprio corpo, a nossa própria mente. Realmente, quando nós estamos ali entregues ao pecado da imoralidade, nos tornamos quase como viciados naquilo. E é muito difícil a gente se desvencilhar desse tipo de prática. Eu quero muito te ajudar aqui hoje a entender o que é o pecado da imoralidade e eu quero te trazer aqui uma nova perspectiva e uma nova forma de lidar com esse pecado. Muitas vezes as pessoas falam, olha, se você está pecando na imoralidade, é fácil, é só você parar de fazer tal coisa. E eu sei, provavelmente você também sabe, que não é tão simples assim. Quando a gente fala da imoralidade, nós estamos falando de sentimentos, estamos falando dos nossos pensamentos, nem sempre é tão racional quanto simplesmente parar. Porém, tem uma saída e uma forma de alinhar essa nossa busca por prazer em algo que vai glorificar a Deus e que vai nos ajudar sim a vencer essa luta contra a imoralidade. Então, vem comigo aqui hoje, vamos juntos conversar sobre o pecado da imoralidade, o que ele é e como nós podemos vencê-lo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou professor lá na Udemy e você está aqui no Pausa para o Café. Esse é um quadro aqui do nosso canal onde a gente conversa sobre coisas profundas, porém no tempo de tomar um cafezinho. É um vídeo mais curto, mas que eu espero que possa te ajudar com alguns insights preciosos para você conseguir viver a sua fé no seu dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre a imoralidade sexual. E eu quero te pedir para você curtir aqui esse vídeo, galera, de verdade. Isso aqui ajuda demais o nosso canal. Curta, se inscreva, compartilhe com as pessoas que você mais ama. Deixe os seus comentários, comentando aquilo que mais te chamou a atenção. E também, por que não, inspirando outras pessoas com algum pensamento, algum insight espiritual que Deus for te revelar ao longo das coisas que a gente for conversar aqui juntos. Para mim é um privilégio, um prazer ter você aqui comigo e eu quero sim que você faça parte dessa nossa comunidade, essa comunidade de discípulos verdadeiros que buscam viver o evangelho de verdade e não apenas da boca para fora. Então vamos lá, vamos comigo, vamos falar sobre imoralidade sexual, vamos falar sobre esse pecado que sim nos aflige bastante. E eu quero começar lendo com vocês uma escritura que fala lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, uma escritura que fala sobre as obras da carne. Essa escritura diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. E ele fala outros pecados no meu curso Como Amar a Deus, se você quiser, o link está aqui na descrição. Eu falo um pouquinho mais sobre cada um desses blocos aqui e cada um desses pecados. Mas no vídeo de hoje nós vamos parar aqui nesse primeiro bloco, que são esses pecados que se relacionam com a nossa carne, né? Com essa área sexual, que é a imoralidade sexual, a impureza e a libertinagem. Resumidamente, o que é cada uma dessas coisas? Vamos de trás para frente. Libertinagem é aquele sentimento onde nós estamos ali de forma libertina, né? Querendo ser sensual ou sensualizar alguma coisa para alguém. Pode ser a fala, pode ser a maneira que a gente veste, pode ser coisas que a gente está ali realizando e que a gente sabe que tem um duplo sentido, né? Uma segunda intenção, digamos assim. Quando a gente fala sobre a impureza se relaciona também com o nosso pensamento, se relaciona com aquilo que a gente está sentindo, com as coisas que a gente vê. Muitas vezes nós somos impuros, não na prática, mas nas questões que vêm à nossa mente e que realmente vão levando a gente para algo mais concreto, que é onde a gente chega na imoralidade sexual. A imoralidade sexual é muitas vezes a concretização desse pecado, que eu fiquei brincando com fogo ali na libertinagem, permiti que aquilo entrasse no meu coração e na minha mente, tornando-me mais com pensamentos mais impuros, e aí sim isso dá vazão a práticas imorais. Quando falamos de moralidade sexual, nós podemos estar falando tanto de masturbação, podemos estar falando de um processo de traição, nós podemos estar falando de inúmeras coisas. Na verdade, a imoralidade sexual é aquilo que nós praticamos sexualmente que não está conectado, que não está debaixo da proteção da aliança de um casamento, basicamente. Tudo que a gente realiza com o nosso corpo, com outra pessoa, fora dessa aliança, a gente pode aqui considerar
como um ato imoral. E eu sei que isso é um assunto teológico e muito profundo, mas eu quis resumir essa ideia para que a gente possa caminhar não apenas no entendimento do que é imoralidade, mas como que nós podemos vencer esse tipo de luta. Então vamos lá, vamos pensar como que nós podemos vencer o pecado da imoralidade. Porque muitas vezes, quando nós falamos sobre imoralidade sexual, nós estamos emocionalmente envolvidos. Nós já estamos ali com os pensamentos impuros, com o nosso coração corrompido e o nosso desejo de sim fazer aquilo que é ruim. E muitas vezes a gente não tem controle racional sobre aquela prática. Nós sentimos tanto desejo, de ter aquele prazer saciado, que a gente só vai se tocar do mal que aquilo faz pra gente posteriormente. Por exemplo, se você é viciado em pornografia e se você é um cristão, você muito provavelmente se sente sujo, se sente mal, distante de Deus e terrivelmente machucado, culpando-se a si mesmo por assistir algo pornográfico, resultando ali possivelmente numa masturbação. E isso nos revela, que a nossa lógica, a nossa razão nem sempre nos controla quando nós estamos falando de imoralidade sexual. A gente só vai perceber isso quando os hormônios abaixam, quando as emoções esfriam, e é aí quando vem a culpa, vem a frustração e tantos outros sentimentos negativos. O problema é que quando chegamos na igreja, a gente vê muitas pessoas aconselhando: olha, se você luta com tal prática imoral, é só parar, é só fazer isso. Só que esse só fazer isso é muito difícil, especialmente para quem já tem esse vício e para quem já está ali totalmente envolvido na prática imoral na sua vida, no seu dia a dia. Qual que é o grande ponto? E aqui eu quero trazer para vocês um pensamento de John Piper em seu livro Em Busca de Deus, a Plenitude da Alegria Cristã. O que ele fala nesse livro me fez mudar o meu pensamento sobre a luta e o combate contra a imoralidade sexual. Ele diz que nós, como seres humanos, nós queremos ter prazer, nós buscamos prazer nas coisas. Isso não é uma coisa necessariamente ruim, Deus nos criou para ter prazer. O problema é que quando nós colocamos o nosso prazer em coisas imorais que nos afastam de Deus, é uma busca incessante, uma busca que nos machuca e é uma busca onde nós nunca nos sentimos plenos e satisfeitos. Piper, no seu livro, ele vai dizer que buscar prazer em Deus não só nos sacia muito mais, como nos sentimos também muito mais plenos e conectados com Deus e com as outras pessoas. É mais saudável para o nosso próprio ser. E Piper vai falando várias outras coisas e eu quero trazer alguns pensamentos para você. Quando nós falamos sobre buscar prazer em Deus, muitos de nós já pensamos: eu preciso ler mais a minha Bíblia, preciso orar mais. Gente, isso aqui é uma disciplina espiritual. Estudar, ler a Bíblia, se conectar com Deus na meditação, na solitude, no jejum, isso são disciplinas espirituais. Nós estamos buscando sim a Deus, mas uma disciplina espiritual nem sempre é prazeroso, especialmente para quem não tem prática nessa disciplina. Ou seja, nós precisamos entender que buscar prazer em Deus não é ler e orar. Pode fazer parte para alguns de nós, mas para a maioria é algo mais difícil e requer também um trabalho espiritual para isso. Buscar prazer em Deus é buscar prazer em tudo aquilo que não é pecado. E aqui eu estou falando das artes, da música, estou falando dos esportes, estou falando da servidão, da benevolência. Tem tantas coisas que Deus nos chama a fazer que nos dá muito mais prazer. Se você ajuda uma pessoa, se você mentora um jovem, um adolescente, se você busca na música uma forma de se conectar com Deus e se conectar também com a criação, se você tenta, por exemplo, estar ali fazendo um projeto de jardinagem que seja, ou quem sabe até de costura, tem tantas coisas que nós podemos realizar que nos dão muito mais prazer, especialmente se a gente relaciona aquela prática com o nosso Deus. Os esportes, para mim, são os maiores exemplos. Quando nós estamos num esporte, num ambiente saudável, com pessoas, especialmente com pessoas que conhecem a Deus e que buscam aplicar ali no esporte princípios e valores cristãos, não é aquele esporte onde todo mundo xinga todo mundo, onde todo mundo fala mal e se machuca, mas é um esporte que você pratica com pessoas que se respeitam, pessoas que sempre estão ali servindo, se negando para ajudar o time a crescer, e colocam ali Deus em todas as questões. Isso é muito, muito construtivo para a nossa fé. Então, quando nós falamos sobre vencer a luta da imoralidade e a gente simplesmente fala: olha, pare de fazer isso, a gente entra num processo de frustração muito grande, porque a gente não consegue fazer isso. O meu conselho para você é não simplesmente deixar de fazer. Isso é importante, não estou falando para você não deixar de fazer. Você deve sempre buscar
não praticar atos imorais. Mas isso é uma primeira parte. A parte mais importante é substituir aquilo que você está fazendo por algo que te dê mais prazer. Vou dar um outro exemplo aqui, só para ficar um pouquinho mais claro. Se você é viciado em tela, digamos assim, você não consegue ficar longe de tela, você vai tirar o celular e vai começar a ver televisão. Você vai tirar a televisão e vai começar a ver ali o computador. Muitas vezes a gente só substitui as telas. Fala, não vou fazer um jejum de rede social e fica ao mesmo tempo vendo Netflix, por exemplo. Se o seu vício, se a sua luta é ficar muito tempo em tela, né, a tela só tá mudando. E às vezes acontece a mesma coisa com a imoralidade. Às vezes a gente muda uma coisa, mas começa a cair em outra e a gente só vai trocando formas de ser imoral. Nós precisamos entender que o prazer em Deus, ele nos ajuda em todas essas questões. Nós precisamos substituir essas práticas negativas e pecaminosas por algo que glorifica o nome de Deus. A chave está em pensar em coisas que eu posso fazer que me aproximam de Deus, que me ajudam a me conectar com Ele de diferentes maneiras, que me envolvam com diferentes pessoas e de fato trazem ali um novo significado e um novo propósito para as coisas inúmeras que eu realizo e também, por que não, uma ressignificação de onde eu busco prazer em si. Conforme você vai vivendo cada vez mais uma vida prazerosa, uma vida benevolente, misericordiosa, uma vida que você se envolve, seja na arte, na música, nos esportes, mas você está ali vivendo aquilo intensamente para honrar a Deus e para também buscar prazer nele, você vai ver que a sua luta contra a imoralidade vai diminuindo. Eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Se você gostou, por favor, não esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal, de me seguir, no meu Instagram, Caio César FC. Esse foi o nosso cafezinho de hoje. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima.